Revelado. O incrível encontro entre uma faxineira humilde e um bilionário em alemão. Maria, uma faxineira de 35 anos, caminhava pelas ruas de sua pequena cidade do interior do Brasil com o sol brilhando alto, iluminando sua pele cansada, mas determinada. Para ela, cada dia era uma batalha, e cada dia o sorriso de seus 2 filhos era sua única recompensa. A rotina era dura, limpar a casa de pessoas que viviam em mansões enquanto ela voltava para um barraco simples, cheio de sonhos. Mas aquela manhã prometia algo diferente. Enquanto se dirigia a mais uma limpeza, o contraste entre a sua vida humilde e as suntuosas casas dos patrões nunca foi tão evidente. O pensamento em ter um futuro melhor e digno para os filhos a impulsionava adiante. Na beira da estrada, um carro importado chamava a atenção, parado e com o capô levantado. Maria hesitou. O que poderia fazer? Mas sua natureza generosa falou mais alto. Ela parou, olhou ao redor e se aproximou do estranho. Um homem de traços europeus e uma presença imponente, estava se esforçando para consertar um motor a céu aberto. Era Friedrich, um bilionário alemão em visita ao Brasil. Assim que seus olhares se cruzaram, algo mágico aconteceu. Maria sentiu seu coração acelerar. Ele parecia tão fora de lugar naquele cenário simples. A conversa fluiu naturalmente entre eles. Seu sorriso caloroso e os olhos brilhantes de curiosidade a incentivavam a compartilhar um pouco de sua vida. Friedrich ficou admirado com a coragem e a generosidade dela. Uma amizade com um homem tão diferente poderia mudar sua história. Mas logo sussurros começaram. Maria sentiu o peso dos olhares nas esquinas, a desconfiança balançando no ar como um balão prestes a estourar. Como ela podia ser amiga de alguém tão rico? A pressão começava a sufocá-la. Comentários maldosos a seguiam, como sombras incômodas. Ela via a maneira como os vizinhos olhavam para ela, como se a amizade com Friedrich estivesse desafiando as tradições daquela pequena cidade, cercada de valores e costumes. A insegurança se instalava em seu peito. Será que era errado sonhar tão alto? O que aconteceria se suas amizades se transformassem em hostilidade? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentava quando Friedrich decidiu homenagear Maria em um evento de caridade, reunindo pessoas influentes. Ele queria que ela falasse sobre sua vida e seus desafios. Maria estava em um dilema profundo. O brilho nos olhos de seus filhos valeria mais do que qualquer reconhecimento que pudesse receber? Ao subir ao palco em meio àquela elite, ela sentiu suas pernas tremerem. Todos a observavam, e a felicidade que deveria preencher seu coração era misturada com medo. O que eles pensariam dela? E se todas aquelas palavras de apoio que ela poderia dar não fossem suficientes para mudar a maneira como eram vistas? A história de sua vida estava prestes a ser revelada, mas seria para o bem ou para o mal? O olhar preocupado de seus filhos a incentivou, mas os olhares duros e críticos de outros pesavam como chumbo. Afinal, como uma mulher que trabalhava como faxineira poderia transformar a narrativa de sua vida e a daquela comunidade conservadora? O que parecia ser o começo de um sonho se tornará um grande palco onde todos estavam prontos para julgar. E agora, o que Maria faria? Maria respirou fundo. O microfone em suas mãos pesava mais do que qualquer balde de limpeza que ela já carregara. A luz dos holofotes a cegava um pouco, e o olhar da plateia estava fixo, quase desafiador. O silêncio desconfortável parecia gritar por sua atenção. Tachados de um lado estavam os rostos que ela conhecia, alguns familiares, outros vizinhos, todos com expressões misturadas de curiosidade e reprovação. Ela olhou para Friedrich, que do fundo da sala, sorria encorajadoramente como se dissesse, você pode fazer isso. Mas o sorriso dele não era o que a tranquilizava, era o pensamento de seus filhos. Com um leve movimento, Maria direcionou seus olhos para eles. Lá estavam suas criaturas queridas, os seus olhos brilhando com expectativa. A espontaneidade deles, tão pura e cheia de sonhos, era o combustível que ela precisava. Boa noite a todos. Sua voz tremeu, mas foi firme. Meu nome é Maria e sou faxineira. Todos os dias eu luto para dar um futuro melhor para os meus filhos. O nervosismo começou a dar lugar à determinação. Ela contou sobre suas manhãs apertadas, acordando antes do sol nascer, correndo contra o tempo para transformar um barraco em um lar.
Compartilhou suas inseguranças, as dificuldades que tinha enfrentado. Mas também falou sobre os pequenos momentos de alegria, os sorrisos de seus filhos ao acordar, as risadas nas refeições simples, o amor que superava qualquer barreira. O calor que emanava dela fez o ambiente mudar. Os murmúrios de desdém começaram a ser substituídos por sussurros de empatia. À medida que ela falava, viu algumas expressões frias começando a derreter. Maria lembrou-se do que Friedrich dissera uma vez: nós somos mais do que o que fazemos e o que temos. E naquele momento, ela começou a acreditar nisso. O discurso se transformou em um turbilhão profundo de emoções. Eu nunca sonhei em ser reconhecida ou ser vista de forma diferente. Mas o que eu realmente desejo é que, ao olhar para mim, vocês não vejam apenas uma faxineira, mas uma mãe que luta todos os dias pelos seus filhos, concluiu. A voz agora robusta e repleta de emoção. Um aplauso começou tímido, mas logo se espalhou pela sala como um incêndio. As palmas ecoavam e Maria mal podia acreditar na transformação que estava vendo. A plateia aplaudia não apenas pela sua coragem, mas pela sinceridade que ela trazia, um eco de histórias que muitos provavelmente compartilhavam em silêncio. Entretanto, ao descer do palco, um grupo de mulheres a abordou. Elas tinham sorrisos forçados e a mesma expressão duvidosa que Maria havia visto antes. Uma das mulheres, com um olhar crítico, perguntou: você realmente acha que este é o seu lugar, Maria? Falar em público? Amizade com um milionário? O coração de Maria parecia querer sair pela boca. Naquele instante, ela percebeu que a batalha não terminaria ali. As vozes de julgamento ainda existiam, algumas mais visíveis que outras. Ela teve certeza de que, para mudar a percepção dela e de sua história, precisava continuar lutando. Friedrich se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você fez uma baita diferença, Maria. Fico feliz em ter conhecido você, disse ele com um sorriso genuíno. Ela sorriu de volta, mas sabia que não era apenas uma nova amizade que ela precisava. Era uma mudança. Poderia essa mudança acontecer em uma sociedade tão conservadora e crítica? E na mente perturbada de um grupo que a observava com desdém? O caminho seria longo, mas seu coração já dava os primeiros passos. E foi nesse momento que ela decidiu: não iria recuar. Seguiria firme, mesmo que a estrada estivesse cheia de pedras e espinhos. No entanto, antes que pudesse refletir mais a fundo, um rumor surgiu entre a plateia. Alguém mencionou Friedrich, sua fortuna e as verdadeiras intenções por trás daquele evento. Maria sentiu seu estômago revirar. Havia algo a mais por trás da presença dele? Ela deveria se preocupar? As dúvidas começaram a tomar forma e isso a deixou ainda mais nervosa. O que seria revelado a seguir? Maria não tinha ideia de que estava prestes a descobrir verdades que mudariam não só a sua vida, mas a percepção de toda a cidade. Maria afastou-se do grupo de mulheres ainda sentindo o peso de suas palavras. A crítica era como um veneno sutil, perfurando a confiança que ela havia conquistado. O eco dos aplausos ainda ressoava em seus ouvidos, mas agora parecia distante, quase um sonho. Ao olhar para o público, ela viu rostos que mudavam rapidamente, dos que a apoiavam para aqueles que se perguntavam, em dúvida, o motivo daquele espetáculo todo. Maria, espera! Friedrich chamou, aproximando-se dela. Seus olhos brilhavam, mas havia algo mais ali. A confiança dele, tantas vezes reconfortante, agora parecia mascarar uma camada de tensão. Oi, Friedrich, respondeu Maria, tentando esconder seu receio. Você viu como aquelas mulheres me olharam? Ele assentiu, preocupando-se. Infelizmente, algumas pessoas têm dificuldade em enxergar além das aparências. Mas isso não deve te abalar. E você, Friedrich, qual é a sua intenção ao estar aqui? Por que se importa comigo? Uma pergunta que martelava em sua mente. O que ele realmente queria? Ele hesitou, como se estivesse pesando suas palavras. Eu admiro sua coragem, Maria. Você é uma inspiração. E eu gostaria de ajudar. Mas ajudar como? A desconfiança escapava por entre os dedos dela. Friedrich deu um passo à frente, encurtando a distância entre os dois. Você pode ter notado que este evento foi promovido por minha fundação. Nosso objetivo é levantar vozes como a sua, dar espaço a histórias que não são contadas. Mas sim, havia mais intenção nessa noite. Eu não estava apenas aqui para ouvir. Maria ficou sem palavras. Na mesma medida em que ele se mostrava como um aliado, revelava uma notícia que a deixou com um nó na garganta. Era tudo muito bonito, mas por que ela tinha que ser uma peça nesse jogo? Você quer que eu seja um projeto? Uma história para contar? Isso é o que você faz, não é? O tremor na sua voz denunciava a batalha interna. Friedrich parecia levado pela sinceridade dela. Não, Maria, não é assim que eu vejo.
Eu quero que você tenha a oportunidade de mostrar ao mundo que pessoas como você têm valor, que suas histórias importam. Quero que você seja você mesma. Voltando-se para o palco novamente, o clima ficou pesado. O burburinho na plateia aumentava. Olhando para os rostos, ela viu mais um conto se desenhar. As palavras de Friedrich ressoavam em sua mente. Um projeto, sim. Mas que projeto? E se ele estivesse apenas se aproveitando da sua história? Dois mundos colidiam diante dela, o sonho e a realidade. E se ela permitisse que a vida a levasse a um novo lugar? Mas e se esse novo lugar não fosse para ela? Enquanto pensava, um homem se levantou no fundo da sala. Ele não estava entre os aplausos, nem no grupo de críticos. Olhos de aço e uma postura desafiadora. A raiva se esboçava em sua face, sua voz cortou o ar. Você pode ter um grande sonho, Maria, mas está se vendendo por muito pouco. As palavras dele ecoaram e Maria sentiu o chão tremer sob os pés. Uma nova preocupação a invadiu. Havia muitos julgamentos à frente, e naquele instante, a dúvida tornou-se um monstro colossal dentro dela. Ela olhou para Friedrich buscando alguma orientação, mas viu que ele estava tenso, tentando manter a calma na pressão crescente. O silêncio se tornou opressivo, e todos esperavam pela sua reação. Ali naquele momento Maria entendia que tudo estava mudando. A plateia não era apenas um conjunto de rostos estranhos, mas um espelho da sociedade que sempre a observou como inferior. Como ela se apresentaria a partir dali? E o que significaria essa nova amizade? O peso das palavras rivais, somado ao olhar preocupado de Friedrich, gerou um dilema em seu coração. Ela estava prestes a tomar uma decisão que a levaria a um caminho sem volta. O que ela teria que esconder para continuar avançando? Maria sentiu o coração acelerar e a adrenalina subir. A hora da verdade estava chegando. Como ela responderia àquela provocação que ecoava em sua mente? O futuro se desenhava à sua frente, nebuloso e desconhecido, mas pela primeira vez aquela incerteza não parecia assustadora, parecia emocionante. Afinal, cada passo dela poderia ser um risco de transformação. Maria respirou profundo, e antes de dizer uma palavra, seu olhar se fixou, não só no homem que a desafiava, mas em todos aqueles que a rodeavam. Um novo capítulo em sua vida se aproximava, e ela estava mais que pronta para escrevê-lo. O olhar de Maria continuava a percorrer a multidão, mas sua mente girava como ventos de um furacão. As palavras do homem no fundo da sala ecoavam em seus ouvidos, desafiando-a a repensar a escolha que estava prestes a fazer. Não era só uma crítica era um convite a se olhar no espelho e desvendar suas verdades mais profundas. Ela tinha um sonho, mas a que custo? Você não está se vendendo, Maria. A frase de Friedrich veio como um sussurro, mas parecia ressoar como um grito. A intensidade em seu olhar a incentivava a agir, mas a dúvida ainda prendia como uma âncora. Ela respirou fundo novamente e finalmente tomou coragem. Talvez eu esteja me vendendo. Mas não por você nem por eles. O desafio nas palavras dela fez com que o murmúrio da plateia aumentasse. Pessoas começaram a trocar olhares, algumas se inclinando para a frente, outras já preparadas para vaiar. Eu sei que cometi erros, continuou Maria, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. Mas minha história não é apenas um conto triste. É uma história de luta e superação, de quem não desistiu e não vai desistir. Não sou um projeto para ser moldado, não sou uma marionete. O silêncio se estabeleceu, enquanto Maria sentia a mão de Friedrich na sua, transmitindo uma força silenciosa. Aquela era a primeira vez que ela falava sem medo, sem se preocupar com o que os outros pensavam. O alívio e a liberdade eram quase palpáveis. Do fundo da sala, o homem desafiador arqueou uma das sobrancelhas, não esperava essa resposta. Os murmúrios entre a plateia começaram a se intensificar. Várias vozes se levantavam, algumas em apoio a Maria, outras em reprovação. Era como se o ar estivesse carregado de expectativa, prontos para um desenrolar inesperado. Essa é a verdadeira Maria. Alguém gritou. Um grito de vitória que fez o coração dela bater mais forte. Ela sorriu levemente, como se um novo sentido a invadisse. A maldição da insegurança começava a se dissipar. Vejo paixão em seus olhos, Maria, disse Friedrich, agora com um brilho diferente na voz, quase como se a admiração estivesse se transformando em uma conexão mais profunda. E isso é o que realmente importa. Não são as críticas ou as dúvidas, mas a coragem de ser você mesma. Ela segurou a mão dele com mais firmeza, como se aquilo pudesse reforçar sua determinação. A plateia tinha mudado de crítica para apoio aos poucos, mas Maria sabia que ainda tinha um caminho longo pela frente. Várias vozes ainda a observavam, questionando, mas algo dentro dela havia mudado. Mas o que você realmente deseja, Maria?
O homem do fundo da sala voltou a se manifestar. Seus olhos analisavam a situação, seu tom desafiador agora misturado com interesse. Você quer ser uma voz para muitos ou um pezinho no jogo dos poderosos? Ao ouvir isso, o silêncio voltou a dominar a sala, como se todos segurassem a respiração, esperando por uma resposta. A dúvida voltou a cercar Maria. Frenesi e ansiedade a invadiam, mas também havia uma centelha de esperança. Ser uma voz, isso ela queria. Mas como equilibrar isso com a verdade que temia? Maria fechou os olhos por um momento, buscando em sua alma a resposta certa. Seria suficiente falar? E se tudo se transformasse em mais dor? Os olhares pesados a pressionavam, mas ao abri-las novamente, ela viu não só um público duro, mas uma comunidade que poderia se unir. Quero ser alguém que não tem medo de gritar sua verdade. Ela declarou sem hesitação. E se isso significar ser vista como uma peça descartável no seu jogo, então que seja. Eu faço parte de um jogo maior, a luta por dignidade e igualdade. A plateia estava em chamas, alguns aplaudindo, outros em silêncio reflexivo. Maria percebeu que naquele momento ela não estava mais sozinha. Uma tempestade de emoções envolvia o ambiente. Mas ainda havia perguntas a serem feitas. E enquanto Friedrich sorriu para ela, uma nova possibilidade nasceu. O olhar do homem desafiador, agora intrigado, poderia abrir portas que ela nunca imaginou. E se Maria pudesse não só ser a voz de sua própria história, mas a porta de entrada para outros? O futuro estava em aberto, e a jornada dela apenas começava. Então, com o coração acelerado, ela pensou no que poderia vir a seguir. Será que ela tinha a coragem de arriscar tudo mais uma vez? A atmosfera na sala estava tão eletrificada que Maria podia sentir as seringas de tensão no ar. As luzes altas refletindo nos olhos das pessoas, o calor da respiração coletiva batendo como ondas de um mar agitado. Ela sabia que havia soltado algo que não poderia mais ser contido. Você é corajosa, repetiu Friedrich, quase como um mantra, seus olhos fixos nos dela. E esta é a sua chance de ensinar ao mundo o que a voz de uma faxineira pode fazer. As palavras dele eram como um bálsamo em suas feridas, e ela começou a acreditar que realmente havia algo poderoso naquele instante. No entanto, a figura do homem desafiador fazia sua mente girar novamente. O que ele queria dela? Maria sentia que aquele momento tinha chave para algo mais profundo. Não se tratava apenas da luta dela, era sobre o impacto que poderia criar. Você está certa, Maria? Uma mulher na plateia gritou, sua voz poderosa cortando o silêncio tenso. Nós todos precisamos de um grito de liberdade. Murmúrios de assentimento começaram a surgir, e a multidão parecia se unir, como se o espelho das palavras dela estivesse refletindo suas próprias esperanças. Maria respirou fundo. Mas é exatamente isso que eu temo. A liberdade tem um preço. Que preço estou disposta a pagar? O eco de sua dúvida ressoou por toda a sala, como um sussurro que se transformava em um clamor. A expressão do homem desafiador mudou, um brilho curioso na sua face. Você quer mostrar sua verdade ao mundo? Então por que hesitar? Ele parecia genuinamente interessado, o que misturava na mente de Maria admiração e desconfiança. Por quê? Porque a verdade expõe e machuca. Maria sentiu suas palavras escorregarem dele verdadeiramente profundamente. Independente do que eu disser, pode impactar não só a mim, mas a todos aqui. E se falhar? E se o mundo se mostrar ainda mais cruel? Silêncio tomou conta novamente. O peso da responsabilidade era grande. Ela olhou para Friedrich, que apenas assentiu, encorajando-a a continuar. Mas também pode ser libertador. Talvez, só talvez, eu possa ser um canal para tantas mais histórias ocultas. Com as ideias fervilhando em sua cabeça, Maria ergueu a cabeça mais um pouco. Sim, quero ser a voz. Mas não só a minha. Quero ser a voz de todos que não têm vez. As palavras foram como um cântico. Cada sílaba soava mais forte, mais confiante. A multidão começou a reagir, aplausos e gritos de apoio inundando a sala. Ela sentia o calor das vozes se unindo, uma sinfonia por trás de sua declaração. Momentos de emoção pura misturados ao medo ainda existiam, mas cada grito de encorajamento parecia empurrá-la adiante. E que tal unirmos forças, Maria? Sugeriu o homem desafiador, seu tom agora mais amigável. Imagine o impacto que você poderia ter se tivesse apoio de alguém com influência. Juntos, poderíamos amplificar suas ideias, seus sentimentos. Maria hesitou. A proposta soava tentadora, mas a confiança em seus instintos era um desafio. Seu coração batia descompassado. O que ele realmente queria? Fazer parte de um sistema que sempre a marginalizou ou buscar uma nova conexão que poderia transcender? Ela sentiu os olhos de Friedrich se fixarem nela,
como se ele estivesse segurando o peso de suas dúvidas e medos. Havia algo nele que a fazia acreditar que talvez o homem do fundo não estivesse apenas jogando um jogo sujo, mas oferecendo um caminho genuíno de mudança. Estou ouvindo. Maria respondeu, e sim, a ideia de um jogo maior perdia um pouco a resistência. Mas como garantir que não era apenas mais uma armadilha? E enquanto seus pensamentos giravam, a oportunidade estava ali pulsando diante dela. E agora, a pergunta estava no ar. Maria tinha coragem de abrir mão de seu controle e deixar que outros a ajudassem em sua jornada? A decisão que tomasse poderia alterar não apenas seu destino, mas o de muitos outros. E aquele momento seria crucial. Como ela se movia em meio à incerteza? O calor e a tensão na sala pareciam ter se transformado em um só, como se o ar estivesse carregado com as esperanças e medos de todos. Maria sentia cada olhar sobre ela, como se esses olhares buscassem respostas que ela ainda não tinha. Naquele instante, enquanto o homem desafiador esperava sua resposta, sua mente se tornava um campo de batalha. O que fazer a seguir? Você pode ser mais do que pensa. A voz de Friedrich ressoava em sua mente, encorajando-a. E a verdade que ela mais temia teve um impulso crescente. Eu aceito, disse finalmente Maria com a voz firme. Um frio na barriga se misturou com a eletricidade da decisão. Ela sabia que não poderia recuar. O homem sorriu, um sorriso que não parecia completamente sincero, mas atraente e sedutor. Ótimo! Podemos começar agora mesmo. Vamos nos reunir, e eu irei ajudá-la a organizar suas ideias. Um bom discurso precisa de uma estrutura sólida e de um plano. A promessa dele era como um convite para uma nova aventura, porém Maria não conseguia se livrar da sensação de que estava se encantando com uma armadilha. Mas o que você ganha com isso? Questionou Maria, direta. A multidão pareceu segurar a respiração em meia tensão. O homem começou a abrir a boca, mas ela o interrompeu. Não estou aqui para me tornar uma marionete nas suas mãos. Você tem todo o direito de desconfiar. Ele levantou uma das mãos, como se buscasse calma em meio à tempestade. Apenas digo que a sua voz é poderosa. Isso é algo que o mundo precisa ouvir, e sua história pode inspirar ações que vão além do que você imagina. Friedrich passou a mão pelo cabelo, observando tudo como um espectador atento. Maria sentiu-se dividida, mas a energia da plateia pulsava, e ela queria acreditar que havia algo de genuíno na proposta. Vamos fazer isso juntos, sugeriu Friedrich com uma segurança que parecia envolvente. Apoiar é o primeiro passo de qualquer movimento. Há mais pessoas esperando por algo assim. Você é o ponto de partida. Maria fechou os olhos e respirou fundo. O medo e a dúvida foram se dissipando, lentamente substituídos por um brilho de esperança. Se não agora, quando? Se não por eles, por quem? Assim, ela se voltou para a multidão. Sim, vamos juntos. A cada palavra, Maria sentia que se tornava mais forte. Os rostos à sua frente transformaram-se, mudando de incerteza para empolgação. A energia na sala cresceu, e a sensação de união era palpável. Para a faxineira que até então se sentia invisível, algo estava nascendo dentro dela. Preparados para a mudança? Perguntou ela com uma voz que ecoava confiança. Os aplausos explodiram, e os ânimos estavam a mil. Mas a euforia logo trouxe um questionamento. Enquanto a alegria tomava conta e a multidão gritava seu apoio, a dúvida permanecia no fundo de seu ser. E se essa aliança não fosse realmente tão pura quanto parecia? O olhar do homem desafiador começou a assombrar sua mente, e Maria percebeu que aquele caminho, por mais iluminado que parecesse, poderia ter armadilhas que ela ainda não conseguia ver. Friedrich, notando a sombra que se formara em seu rosto, aproximou-se e murmurou quase em segredo: confie no seu coração. E lembre-se, até mesmo as melhores intenções podem ser espalhadas entre bem e mal. Ela olhou nos olhos dele, buscando alguma resposta, mas o que viu foi apenas um reflexo de suas próprias inseguranças. A multidão enlouquecia ao redor, mas dentro de sua mente, uma nova batalha começava. As vozes da coragem se misturavam com os ecos da cautela. O que realmente significava se entregar àquela jornada? E enquanto as palmas continuavam a ecoar, Maria fez um último juramento silencioso para si mesma. A decisão tinha sido feita. Mas a grande questão ecoava ainda mais forte. Até onde ela estava disposta a ir para dar voz a quem não a tinha? Como a história dela se desenrolaria agora? A sala vibrou, mas Maria sentiu que o verdadeiro caminho estava apenas começando e o futuro bem. Aquele ainda era um mistério a ser desvendado. A nova jornada de Maria começou com uma reunião agendada para na manhã seguinte. Ela não conseguiu dormir direito, seu coração palpitava com a mistura de ansiedade e expectativa.
Se por um lado estava animada com a possibilidade de transformar sua vida e a de muitos outros por outro, a desconfiança em relação ao homem que havia se aproximado dela não a deixava em paz. Por que ele se interessaria tanto por sua história? Ao chegar ao café, o cheiro do pão fresco e do café torrado envolveu-a enquanto procurava por Friedrich. O local pulsava com o som das conversas e risadas. Aquela atmosfera vibrante contrastava fortemente com a confusão interna que ela sentia. Quando finalmente avistou o homem sentado em uma mesa ao fundo, ele parecia tão calmo e seguro, enquanto sua mente era um turbilhão. Bom dia, Maria, ele saudou com um sorriso. Estou tão feliz que você veio. Eu não poderia decepcionar. Você disse que precisávamos conversar sobre minha ideia. A resposta dela saía com mais firmeza do que ela pretendia. Sim, estou aqui para ajudar. Vamos começar a estruturá-la. Ele sacou um caderno, caneta na mão, um olhar sólido e encorajador. Enquanto discutiam, Maria falava sobre suas experiências de vida, sobre os colegas que nunca eram ouvidos, as histórias que precisavam ser contadas. Ela falava como uma tempestade, e a sede de expressão a envolvia. Friedrich escutava atentamente, às vezes fazendo anotações, outras vezes olhando profundamente em seus olhos, como se tentasse extrair a essência de suas palavras. Você é a voz que pode mobilizar outras pessoas, ele comentou em determinado momento. Mas precisamos transformar isso em algo ainda mais poderoso. Maria hesitou. E o que você realmente espera? Essa é uma jornada difícil. Ele sorriu suavemente. Não espero nada além de ver você brilhar. Sua dor e sua força podem ressoar em muitos, isso é valioso. Mas você precisa carregar essa responsabilidade com cuidado. As palavras dele pareciam sinceras, mas Maria ainda se perguntava o que estava por trás daquele envolvimento. O peso da responsabilidade que começava a surgir nela era tanto excitante quanto aterrorizante. Foi nesse momento que um grupo de pessoas entrou na cafeteria. Entre risadas e abraços, uma delas chamou sua atenção. Era Lúcia, sua melhor amiga, uma mulher forte e solidária. Lúcia? Maria não pôde conter a alegria ao a ver. A amiga se aproximou, e Maria rapidamente apresentou-a a Friedrich. Acho que você está em boas mãos, Lúcia comentou, observando o homem. Havia um toque de cuidado em seu olhar que Maria apreciou. Eu espero que sim, respondeu Maria, um sorriso no rosto, mas uma dúvida persistente em seu coração. O trio começou a discutir ideias, fervilhando de energia e entusiasmo. Cada ideia era uma faísca, e Maria percebeu que o discurso que estava criando e o movimento que começava a nascer não eram apenas dela. Agora havia uma conexão maior, uma rede de apoio que a incentivava e a fazia sentir-se forte. Mas a sombra da incerteza ainda estava presente. Foi quando, enquanto o sol começava a se pôr, que o telefone de Friedrich tocou. Ele pareceu interessado, mas Maria percebeu-o mudando de expressão, seus olhos se estreitando, como se um segredo tivesse sido revelado. Desculpe, preciso atender isso. Ele se retirou, deixando Maria e Lúcia observando seu afastamento. Você confia nele, Maria? Lúcia perguntou, seu tom mudando para um concernente. Ainda não sei. Mas eu sinto que há uma oportunidade aqui, Maria respondeu, a tensão crescendo dentro dela. A pergunta da amiga fez pensar, até que ponto a confiança era segura em um caminho tão incerto? Enquanto Friedrich falava ao telefone, Maria olhou pela janela e viu o céu mudando de cor. O que as sombras poderiam esconder? O futuro parecia brilhar, mas e os perigos que espreitavam à espreita? Maria se virou para Lúcia com um semblante de determinação. Eu vou seguir em frente, independentemente do que vier. Mas a voz que ecoava em sua mente ainda a desafiava, e se essa escolha for um grande erro? As informações que aguardavam do outro lado poderiam mudar tudo. E ao final daquela noite, ela percebia que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Maria tentou desviar o olhar para não se deixar influenciar pela inquietação. Lúcia ao seu lado estava inquieta também. O silêncio entre elas parecia se estender, saturado de perguntas não ditas. O que estaria acontecendo do outro lado da linha? Aquela ligação parecia carregar um peso que envolvia não só Friedrich, mas os planos que estavam começando a tomar forma na vida de Maria. Você realmente acha que essa ideia pode valer a pena? Lúcia perguntou, quebrando o silêncio. O olhar da amiga transmitia preocupação. E se ele não é quem diz ser? Eu não sei. Maria respondeu, mordendo o lábio. Mas preciso tentar. É como se eu já tivesse esperado tanto tempo por uma chance assim que não posso deixar escapar. Mas a verdade é que por trás daquela determinação, havia uma nuvem de incerteza, não apenas sobre Friedrich, mas sobre si mesma. Será que estava pronta para se expor, para compartilhar suas experiências? O que acontece se falhasse?
Quando Friedrich voltou, sua expressão estava leve, mas havia algo em seu olhar que Maria não reconhecia. Ele parecia mais sério, como se carregasse um novo peso nos ombros. Desculpe pela interrupção, ele disse com um sorriso um pouco forçado. Precisamos acelerar as coisas. Estou em contato com algumas pessoas que podem ajudar a impulsionar sua ideia. Como assim? Maria perguntou, agora um pouco mais cautelosa. Eu tenho um amigo investidor que pode ver potencial no seu projeto. Podemos fazer uma apresentação na próxima semana. Os olhos de Maria brilharam. Isso é incrível. Mas logo a dúvida voltou, trazendo nuvens pesadas. Todo mundo está esperando que eu faça isso e se eu decepcioná-los? Friedrich viu o conflito nos olhos dela. Maria, lembre-se, comprometimento é diferente de perfeição. É a sua genuína que fará a diferença. As pessoas querem ouvir você. Lúcia segurou a mão da amiga, passando uma onda de apoio silenciosa. Maria respirou fundo, tentando absorver aquela injeção de motivação. Poderia realmente ser a voz daqueles que não tinham um espaço na sociedade? O desejo ardente de fazer a diferença crescia dentro dela, mas a insegurança não a deixava em paz. À medida que a conversa avançava, Friedrich começou a desenhar um esboço da apresentação. Ele falava rápido com entusiasmo contagiante. Porém, nas pausas, quando o olhar dele se fixava em Maria, a inquietação voltava. Havia uma energia que pulsava entre eles, mas Maria não conseguia decifrar se era apenas admiração pela visão que ele compartilhava ou algo mais profundo. Quando o sol já se despedia do céu, transformando o ambiente em um mosaico de laranjas e rosas, uma ideia surgiu em meio à confusão. A verdade é que ela tinha um poder, uma força que poderia surpreendê-la. E com essa ideia, decidiu se arriscar. Ok, vamos fazer isso, Friedrich. As palavras saíram dela com mais confiança do que esperava. O brilho em seu rosto refletia a chama que acendia dentro dela. Vou me preparar para essa apresentação. Ótimo. Você está se sentindo mais confiante? Perguntou ele, um sorriso genuíno apontando suas intenções. Sim. Quem sabe eu possa ser a voz que tantos precisam. Ele acenou com um gesto afirmativo, seus olhos radiantes com a fé depositada nela. Mas nessa mesma energia pulsante, Maria não conseguia evitar o pressentimento de que as coisas estavam apenas começando. Quando se levantaram para sair, Maria sentiu o peso das responsabilidades, mas ao mesmo tempo, uma leveza inabalável. Olhando para Lúcia, seu coração batia forte. Vamos nessa, amiga. Estaremos juntas nessa, disse Maria, decidida a enfrentar quaisquer desafios que vinham pela frente. Enquanto caminhavam para fora do café, um aviso do celular de Friedrich chamou sua atenção. Ele olhou rapidamente para a tela e, mesmo que tentasse disfarçar, um lampejo de preocupação cruzou seu rosto. Maria notou, mas decidiu não questionar. O que mais poderia estar escondido? Maria. Ele começou, mas de repente hesitou. Seu olhar se desviou e a tensão no ar cresceu. Novamente. O que estaria prestes a ser revelado? Você está bem? Maria perguntou, seu coração acelerando novamente. A resposta poderia mudar tudo. Friedrich suspirou, como se tentasse se preparar para uma revelação importante. Há algo que precisamos conversar, sobre o meu amigo e o que isso pode significar para nós. A expectativa pairava no ar, como uma tempestade prestes a romper. O coração de Maria batia em um ritmo acelerado, e ela sentiu o gosto amargo da dúvida na boca. Friedrich, com um semblante que misturava preocupação e determinação, estava prestes a abrir uma porta que provavelmente não teria volta. Eu não quero que você se sinta pressionada, mas a verdade é que meu amigo, ele é muito poderoso. Friedrich começou, parando para buscar as palavras certas. Ele não é só um investidor, ele tem um histórico complicado. Maria engoliu em seco. A última coisa que desejava era que a luz que começava a brilhar sobre seus sonhos fosse ofuscada por segredos obscuros. O que isso significa? Lúcia fez a pergunta que estava na mente de ambas. Meu amigo, ele tem suas conexões e algumas vezes métodos duvidosos. Ele pode ajudar, mas também pode querer algo em troca. Aquelas palavras ecoaram na mente de Maria como um alerta estrondoso. O que estaria disposta a sacrificar por seu sonho? As nuances das escolhas que agora a cercavam tornavam tudo mais complexo. Mas e se não valer a pena? Maria se viu perguntando. E se isso acabar sendo um desastre? Friedrich a observou com um olhar intenso. O que você precisa entender é que quem somos e o que fazemos nunca vem sem custos. Esse custo pode ser o que você está disposta a dar. Você está disposta? Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela decisão. Aquele momento era como estar em um precipício, olhando para o abismo de possibilidades.
Eu quero acreditar que posso fazer a diferença, Maria respondeu, sua voz tremendo levemente. Mas não sei se estou pronta para lidar com as consequências. Lúcia tomou sua mão, transmitindo apoio, mas o olhar preocupante da amiga refletia algo com que Maria não contava. Seria mesmo possível? Poderia ela ser a voz de tantos, mesmo com esses riscos? Friedrich, percebendo a turbulência interna delas, ofereceu uma pequena esperança. Você vai ter controle, Maria. Vou estar ao seu lado. Mas você precisa decidir se dará esse passo. O que será que você quer para o seu futuro? As perguntas se acumulavam dentro dela, mas no fundo, Maria sentiu um calafrio de determinação. Era justo o que desejava, e mesmo que o caminho estivesse cheio de espinhos, não poderia se permitir retroceder. Eu estou disposta a tentar. Maria conseguiu articular, a confiança crescendo a cada palavra. Se isso é o que preciso fazer, então vou enfrentar. Os olhos de Friedrich brilharam com um novo ânimo. Ótimo! Vamos nos preparar para esta apresentação e fazer você brilhar. Você só precisa confiar em si mesma, Maria. Seu coração pulsava, e um leve sorriso se abriu em seus lábios. Uma onda de energia parecia percorrer todo o seu corpo, equilibrando o medo e a expectativa. Mas, enquanto a noite caía, algo dentro dela criava uma nuvem de ansiedade. As interrogações sobre Friedrich e seu amigo ainda pairavam. Ele realmente se importa? Qual é a verdadeira motivação por trás desse apoio? As dúvidas surgiam como sombras, e enquanto caminhavam pela cidade, o clima se tornava tenso. Maria, disse Friedrich interrompendo os pensamentos dela. Existem segredos que sua jornada pode revelar. Não é só sobre você. É sobre todos que você representará. E isso pode incluir meu amigo. Ela parou, analisando a expressão dele. Apesar da confiança que começava a sentir, havia uma profundidade na afirmação que chamava sua atenção. O que mais estava escondido sob essa superfície brilhante de oportunidades? Precisamos descobrir isso juntas, não apenas para mim, mas para todos que enfrentam esse desafio, Maria declarou. As palavras saindo com uma força que a surpreendeu. Enquanto a lua surgia no horizonte, iluminando seus rostos, ela sentiu que uma nova jornada estava prestes a começar. Poderia ela suportar todo o peso que o futuro lhe imposto? E quais verdades ainda estavam por vir à tona, que poderiam mudar tudo com um simples sopro? Preparar-se é apenas o começo, Maria. Friedrich disse, dando um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar algo crucial. Temos que estar preparados para o inesperado. A curiosidade queimava dentro dela, deixando um gosto salgado de ansiedade na boca. O que mais Friedrich estava escondendo? O que o futuro realmente traria? Maria acordou numa manhã ensolarada, mas sentia o peso de suas decisões pairando sobre ela como uma nuvem escura. O dia da apresentação se aproximava, e a mistura de excitação e medo pulsava em seu peito. Agora, mais do que nunca, ela precisava ser forte. Com uma determinação renovada, vestiu-se e olhou para os rostos inocentes de seus filhos, dormindo tranquilamente. Eles eram seu combustível, a razão pela qual ela estava disposta a enfrentar os desafios. Ao chegar ao local da apresentação, o ambiente estava agitado. Corpos apressados movimentavam-se, pessoas sussurrando, mas Maria sentiu-se firme. Ao ver Friedrich, um misto de sentimentos ocupou seu coração. Confiança e um fio de desconfiança dançavam juntos. Ele estava concentrado, revisando os últimos detalhes. Mas também havia algo em seu olhar que fazia Maria questionar se ele realmente estava ali por ela, ou por seu amigo influente. Maria, você está pronta para brilhar hoje, disse Friedrich, com um sorriso encorajador. Sentindo-se um pouco mais à vontade, ela respondeu, estou pronta para ser a voz de quem não pode falar. Friedrich assentiu e a conduziu aos bastidores. Enquanto esperavam sua vez de entrar, Maria respirou fundo, fechou os olhos e fez uma pequena oração silenciosa. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era mais do que apenas uma apresentação. Era uma oportunidade de acender uma chama que poderia iluminar a vida de muitas pessoas. Quando finalmente chegou sua vez, o coração dela batia acelerado. Ao caminhar até o microfone, o olhar da plateia era um misto de curiosidade e ceticismo. Maria se lembrou de suas vitórias, das pequenas alegrias e batalhas que enfrentou. Cada palavra que saía de sua boca era uma afirmação de resistência e esperança. Boa tarde a todos, meu nome é Maria e tenho uma história para contar. À medida que falava, a plateia começou a se iluminar. Ela compartilhou suas experiências, as lutas diárias de ser uma mãe faxineira, suas inseguranças e os sonhos que cultivava para seus filhos. Sentiu a transformação no ar, como se a cada palavra, ela estivesse secando a sombra do desprezo que tentou cobri-la. À medida que se aprofundava em seu relato, Maria começou a capturar a atenção da plateia.
Vi suas expressões mudando, murmurando entre si. Ela falou sobre a fé que seus filhos depositavam nela e a responsabilidade que sentia. A energia estava mudando, as dúvidas começaram a se dissipar como nuvens ao sol. Eu não sou uma faxineira apenas. Sou uma mãe, uma lutadora, e quero que a história de pessoas como eu não seja esquecida. Ela encerrou sua fala sob aplausos que ecoavam pela sala, mas uma sensação de raiva e orgulho a envolveu quando o homem desafiador do evento se levantou mais uma vez. Você fala com muito fervor, mas e se sua história apenas reforçar os estigmas que tanto critica? Sua voz era quase um desafio. O silêncio pairou sobre a sala, o olhar dos outros olhando para Maria agora sustentava uma nova expectativa. Não sou aqui apenas para contar a minha história. Estou aqui para abrir um espaço para todos aqueles que carregam suas próprias dificuldades e lutas. A resposta dela foi firme e carregada de emoção. Se minha história representa alguém que decidiu seguir em frente, então estou disposta a ser apenas uma voz nesse coro que clama por mudança. E nesse instante, algo incrível aconteceu. Apresentações que antes eram baseadas em desconforto tornaram-se impulsos de apoio. Várias pessoas começaram a se levantar, aplaudindo e incentivando. Friedrich estava deslumbrado, um sorriso radiante iluminando seu rosto dourado pelo entusiasmo. Ele se aproximou rapidamente, capturando o momento que estava prestes a criar. Sim! Gritou ele, levantando os braços, essa é a força que precisamos. A multidão se uniu, o apelo de Maria reverberou com a verdade contida em seu espírito. Um sentimento de esperança tomou conta daquele espaço, um compromisso com a transformação que havia começado. Maria sentiu-se viva, preenchida por uma energia contagiante. Conforme o evento se aproximava do fim, as pessoas se aproximaram dela, uma nova conexão começou a se formar, uma rede de apoio e incentivo que transcendeu as barreiras de classe e preconceito. Os mais céticos agora buscavam saber mais, e Maria estava disposta a ouvir. Enquanto conversava, Friedrich chegou perto dela e disse: Incrível, Maria! Você mudou não só a sua vida, mas essa história está apenas começando. O olhar dele era de admiração genuína, mas dentro de Maria, uma nova pergunta começava a se desenrolar. O que realmente Friedrich esperava ganhar com tudo isso? Friedrich, muito obrigada. Mas, o que realmente está em jogo para você aqui? Ele hesitou, seu rosto refletia uma mistura de emoções. Maria, minha intenção é genuína. Eu dobrei meu compromisso com você, porque eu acredito que sua história e essa luta precisam ser ouvidas. Nós podemos passar por isso juntos. Ao olhar nos olhos dele, Maria viu um homem que também estava quebrando suas próprias barreiras, um homem que, apesar da riqueza, lutava suas próprias batalhas de identidade. E nesse momento, as peças do quebra-cabeça de seus sentimentos foram se encaixando. Quero fazer isso por mim e por todos que não têm voz, mas também por você, e pela força que podemos criar juntos. Maria respirou fundo, sentindo a mudança vibrar dentro dela. Ela aceitou a proposta, mas não mais como uma marionete, mas sim como uma guerreira disposta a lutar, a transformar o medo em esperança e a permitir os caminhos que sua verdade poderia abrir, não só para ela, mas para tantos outros. Ao deixar o evento, Maria sabia que a estrada adiante seria longa e cheia de desafios. Mas ela já havia dado o primeiro passo em direção a um futuro mais brilhante, um futuro onde sua voz, e a de muitos outros, finalmente seriam ouvidas. E nesse momento, quando ela pôde olhar para os filhos e ver neles a esperança de um novo amanhã, um sorriso se formou em seus lábios. Afinal, às vezes, o maior ato de coragem é ser fiel a si mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. E assim a jornada de Maria estava apenas começando. Se você se emocionou com essa história e quer acompanhar mais transformações incríveis, inscreva-se imediatamente no canal para não perder os próximos relatos. Deixe um like agora para ajudar o algoritmo e compartilhe este vídeo com 5 amigos que precisam ver esta mudança inspiradora. Essa é a hora de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos espalhar essa mensagem.